Olá, gente, graças a Deus, mais uma vez, o Senhor nos permite estarmos aqui reunidos nessa sala de leitura. Estamos ao vivo, hoje no nosso dia 11º, 11 dias de 365 dias, onde nós nos reuniremos todos os dias, pela manhã, ao vivo, ou me reunirei com você no horário que você está me acompanhando, no horário que você me permite entrar na sua casa. Quem sabe pega uma carona no seu carro, enquanto você volta aí do trabalho ou vai para o trabalho, coloca aí para ir acompanhando, né? Com responsabilidade, é claro, de repente a caminho do seu trabalho em um transporte coletivo ou até mesmo a pé, não sei. Em algum momento do dia você está permitindo que esse amigo que vos fala leve até você a palavra de Deus. Sou muito grato a isso, muito grato mesmo. Quero que você saiba que para mim é um prazer, é um privilégio. Estava olhando aqui os comentários de algumas pessoas, a exemplo aqui da... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, da Ivonete. Ela colocou aqui: muito grata a Deus pela existência do pastor Anderson. Está todos os dias nos encorajando a crer, né? Todos os dias nos encorajando. Bom dia para todos nós. Então, eu que sou grato ao meu bom Deus, que tem me dado graça, tem me dado saúde, disposição, discernimento, para poder ler a Bíblia, entender e passar para vocês. E agradeço a vocês que estão aí do outro lado, fazendo ter sentido esse clube de leitura. Não teria sentido se eu sentasse aqui pela manhã, conectasse e não tivesse ninguém aí acompanhando, durante o dia ninguém entrasse para assistir, não faria sentido. Então, muito obrigado a você que está aí do outro lado nos acompanhando, vibrando, torcendo para que esse clube cresça. Você que convidou pessoas para entrar, que o Senhor te abençoe, que multiplique na sua vida essa oferta, porque tudo que fazemos com amor se torna uma oferta. Grave isso. Tudo que fazemos com amor se torna uma oferta. Que o Senhor multiplique na sua vida aquilo que você tem semeado em prol desse clube de leitura. Você conversou com um familiar, com um vizinho, com um parente, você que divulgou na sua rede social, você que encaminhou o link para uma pessoa, você copiou lá no nosso grupo do WhatsApp e encaminhou. O like que você dá aí é uma oferta. Quando você clica aí no joinha, você está ajudando o canal a melhorar o seu engajamento. Quando você comenta, quando você coloca de onde você acompanha, de onde você está nos assistindo, você fortalece um irmão que talvez está no mesmo estado que o seu, você que acompanha de outro país, enfim, muito obrigado a todos vocês que estão fazendo dar sentido a esse nosso plano de leitura e o nosso clube, que começou ali no comecinho de janeiro de 2022, nós começamos pela primeira vez esse clube, timidamente, com aproximadamente 1.000 inscritos no canal, batemos a meta de 1.000 inscritos e dali para cá estamos chegando aí a 2.600 e pouco inscritos. Foram mais de 1.600 pessoas do começo do ano de 2022 até aqui. E se assim o bom Deus permitir, que continue crescendo de forma exponencial. Crescimento em cima de crescimento, conforme a vontade dele. O objetivo não é alcançar likes para mim. Não, o objetivo dele é que a palavra seja divulgada. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Pai, rendo graças ao teu santo nome, o Senhor é muito bom e as suas misericórdias duram para sempre. Por misericórdia e graça, nós estamos aqui para meditarmos na tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, nos dê força para continuarmos focados, centrados em interpretar apenas o texto, interpretar a tua palavra, que já é o primeiro passo para que possamos desenvolver na nossa fé e crescer em conhecimento e sabedoria e debaixo da tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 5. Deixa eu fazer um ajuste aqui na câmera, que eu vi que ela embaçou um pouco. Eu vou travar o foco aqui, senão ela vai ficar procurando o foco automaticamente. Então estou dizendo para ela que o foco já está bom. São comandos, né? Mateus capítulo 5.
Oswaldo, sobrinho de Esperatina, de Piauí, né? Porém, já adiantei a leitura de hoje. Irei sair agora de viagem. No caminho irei ouvir o Senhor. Amém. Deus abençoe a sua viagem. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 5. Vou precisar dar uma focada na leitura, tá? Depois eu vejo os comentários, mas fiquem livres, fiquem à vontade para comentar. Fiquem livres, fiquem à vontade para fazer as suas anotações. Façam as suas notas. Aquilo que você achar interessante, façam as suas notas. Não espere apenas eu falar não, tá? Porque como muita coisa eu coloquei aqui no material de apoio, então eu não vou nem ficar falando, olha, anote isso ou aquilo, porque depois você pega lá também no material de apoio, pega o material de apoio, abre no seu celular ou imprime e aí você também faça notas. Passa aquilo que é um resuminho importante para a sua Bíblia também, tá bom? Eu preciso focar mais na leitura aqui, senão a gente acaba estendendo muito no horário. Vamos lá, colocar aqui a Bíblia na tela. E hoje nós vamos ler Mateus capítulo 5. Veja bem, Mateus do capítulo 5 ao 7 é a constituição do reino de Deus. Todo cristão precisa entender e viver Mateus capítulo 5 ao 7. Nós chamamos de a cartilha do cristão, a constituição do reino de Deus. Todo reino precisa de uma constituição, de leis, tá? De leis e de artigos constitucionais que estão ligados àquelas leis. Foi o que aconteceu com o povo de Israel quando saíram da escravidão do Egito. Milhões de pessoas viviam sem lei, eram escravas. Quando Deus ele tira o povo de Israel, levantando Moisés como libertador, Deus ele leva, através de Moisés, o povo ao pé do monte. Ali faz uma aliança, um pacto com o povo, e ali Moisés, de cima da montanha, ele traz os 10 mandamentos, que é a constituição, o que iria dirigir aquele povo, como leis, como ordens, não matar, não roubar, não adorar outro Deus, e assim vai. A partir daquelas leis, muitas constituições surgiram, muitas outras leis foram surgindo acerca de como o povo deveria viver, o que eles poderiam comer, a forma que eles deveriam comer, sobre divisões de terra, porque eles iam possuir terras, como tratariam órfãos, como tratariam viúvas, como tratariam estrangeiros, como seria o casamento, como seria um divórcio, caso necessário. Enfim, todas as leis foram surgindo ali. Assim como a nação brasileira ela tem a sua Constituição. Veja, com a vinda do Senhor Jesus, ele traz uma nova Constituição e um novo reino. Só que não mais um reino politicamente falando. Muitas pessoas achavam que seriam politicamente. Não, Jesus não se envolve mais com isso. Jesus ele vai descontinuar as leis cerimoniais da época de Moisés e ele vai trazer a nova Constituição. Na época de Moisés, como eram as leis cerimoniais? Tinham muitos ritos. Para se chegar até Deus, tinha que primeiro chegar com o animal. Um sacerdote recebia o animal, avaliava, degolava, colocava no altar do sacrifício, pegava uma brasa, colocava no altar do incenso, pegava um pouco daquele sangue, aspergia no pecador. Enfim, tinha todo um ritual que nós vamos ler isso depois. Jesus descontinua com todo esse rito e ele é o sumo sacerdote. Ele traz a nova lei cerimonial. E é do jeito que diz na nova aliança. Nós vamos ler isso juntos e você vai aprender também sobre isso. Sobre as leis civis, ele traz algumas interpretações que as pessoas estavam interpretando da maneira errada. E por fim, no Novo Testamento, na Carta dos Apóstolos, nós entendemos o seguinte, que toda autoridade hoje é constituída por Deus e nós devemos nos submeter a elas. Autoridades governamentais. Quando nós estivermos lendo essa parte, eu vou refrescar sua memória quanto a isso. Então, eu sou brasileiro. Qual é a Constituição que eu devo me submeter? Qual é a Constituição no que diz respeito às leis civis? Brasileira.
Como que um brasileiro casa aqui? Ele precisa ir ao cartório fazer isso. Como que um brasileiro divide as suas terras? Ele precisa ir ao cartório, lavrar uma escritura, ver o tamanho da terra. Como que ele pode construir? Ele precisa entregar primeiro uma planta, a planta precisa ser aprovada, etc, etc, etc. Então, Jesus não se mistura mais com essas coisas. Tá? Todas essas coisas, essas leis civis, estão agora a cargo das autoridades que nós devemos nos submeter. Quer sejam boas, quer sejam ruins. Temos que nos submeter e orar por todas as autoridades. Orar pelo nosso atual presidente, goste você dele ou não, tem que orar, é uma autoridade, está lá. Então, mas é só um detalhe. Quando a gente estiver na Bíblia, para não ficar uma coisa, o pastor está falando por si. Não, vamos na Bíblia, quando a gente estiver lá, você vai saber sobre isso. Então, eu estou trazendo para você essa introdução para você entender o seguinte. Jesus vem e faz um paralelo semelhante a Moisés. Moisés leva o povo ao pé do monte e do monte ele anuncia as leis, ele estabelece as leis e a partir daquelas leis ele diz, haverão bênçãos decorrentes da obediência. Vocês serão benditos, vocês serão abençoados, vocês serão felizes, vocês serão bem-aventurados a obedecerem essa palavra. O velho Moisés. Se levanta um novo Moisés, a saber, Jesus Cristo. E ele faz a mesma coisa. O seu primeiro sermão, cercado de uma multidão, a sequência de sermões, são 6, se não me engano, 6 sermões que vão acontecer aqui no Evangelho de Mateus. O primeiro sermão, ele traz o povo no pé da montanha e ali ele passa para as pessoas, a primeira instância, os seus discípulos, e a segunda instância, toda a multidão que estava ali acompanhando. Qual foi o objetivo do velho Moisés? Anunciar o êxodo, que o povo ia sair daquela terra de escravidão e entrar na terra prometida, conduzir o povo até a terra prometida. E qual o objetivo do novo Moisés? Jesus, a anunciar também, proclamar também a salvação espiritual, a saída da escravidão do pecado. Veja que paralelo ao que Moisés fez, o povo com Moisés saíram da escravidão do Egito e para conquistar a terra prometida. O povo com o novo Moisés, Jesus, eles estavam saindo da escravidão do pecado para conquistarem também uma terra prometida, mas é a nova terra, é o novo Israel. Então, é um paralelo que mostra para nós que todo o Velho Testamento apontava para o Novo. Então, a partir de agora, essa aqui é a principal leitura para todos os cristãos. Vamos seguir com a nossa leitura e que o Senhor nos dê aí entendimento para que possamos interpretar corretamente a sua palavra, tá bom? Mateus capítulo 5, versículo 1. E vendo as multidões, ele subiu a um monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele, abrindo a sua boca, ensinava-os, dizendo: Abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Com certeza vocês vão conhecer, deixa eu ver aqui, Remédios colocou aqui, quando a lei do homem se opõe às escrituras, é óbvio que não temos que obedecer. A gente vai chegar nesse ponto ainda, nós vamos ler juntos e vai ser falado sobre isso, mas o pensamento da senhora está correto. Talvez você se lembre, talvez você conheça mais da forma bem-aventurados, né? É o monte das bem-aventuranças. Bem-aventurados, abençoado, feliz, né? No original aqui, como nós estamos lendo a Bíblia de 1611, a palavra original traduzida foi colocada como abençoados. Do mesmo jeito que Moisés pronunciou bênçãos no monte, Jesus está pronunciando aqui também as bênçãos. Versículo 3. Abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Deixa eu falar uma coisa. Isso aqui não é uma pregação, tá? Não é uma pregação. Eu acredito que eu não estou decepcionando ninguém em falar isso, porque não é a proposta dessa leitura. Pregações eu ministro na igreja, no culto que eu ministro, tá? Isso aqui não é uma pregação,
É uma leitura com interpretação da palavra. Não é um estudo profundo. Um estudo profundo a gente levaria aqui 1 a 2 horas para falar de cada tema. Para você ter uma ideia, eu tenho uma série de sermões falando sobre o Sermão da Montanha. Para você ter uma ideia, são, se eu não me engano, 24 sermões só falando da constituição do reino, de Mateus 5 ao 7. Foram quase 6 meses de pregações expositivas sobre esse tema. Então, assim, o que eu estou entregando para vocês aqui é só a interpretação desse texto. Tá? Por exemplo, abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Quem são os pobres em espírito? Qual a interpretação aqui de ser pobre em espírito? Não é pobre financeiramente falando. Os pobres em espírito são os humildes, aqueles que não se acham merecedores de nada, aqueles que são totalmente dependentes do auxílio de Deus. Ponto, interpretação, tá? Em uma pregação, então, eu iria estender esse assunto e mostrar à pessoa o que é ser humilde em espírito, como ser humilde, mostrar exemplos dessa humildade, o que um cristão que segue essa cartilha deve adotar como princípio, como conduta de vida, como comportamento. Mas aí é outra história. Vamos focar na leitura da Bíblia? E se você tiver interesse em se aprofundar nos assuntos, mais para frente eu vou te dando a oportunidade, te falando os acessos, onde você pode acessar esses estudos, essas pregações com mais profundidade, tá bom? É só um esclarecimento aqui para que ninguém se decepcione, tá? Não é uma pregação, é leitura com interpretação da palavra e com alguns estudos, algumas ligações. Vez ou outra a gente vai lá no Velho Testamento para poder aplicar a hermenêutica, né? Como nós falamos nos primeiros dias. Por exemplo, o Vaguinho Carneiro tinha perguntado ali, o que é ser pobre em espírito? Fiquem tranquilos que eu vou falar um por um. Ser pobre em espírito é ser humilde. Os pobres em espírito são aqueles que não se acham merecedores de nada. Existem orgulhosos, existem pessoas soberbas, tem um espírito altivo, um espírito soberbo. Enfim, aí eu já estou começando a entrar em uma pregação aqui. Isso vai estar anotado no material de apoio que vocês vão receber. Aliás, nós estamos em dia, né? Já coloquei lá todos os dias, só falta o de hoje, tá? Inclusive, no de ontem tem 2 links. O link da pregação expositiva sobre a oração do Pai Nosso e o link que fala tudo sobre o Natal, tá? Para vocês já irem aí crescendo. Versículo 4. Abençoados são os que choram, porque serão consolados. Quem são os que choram? Então, se não houver uma interpretação correta do sentido do que o novo Moisés estava querendo dizer ao escrever esse texto, você vai olhar para todo mundo que chora e chora por qualquer motivo e você vai falar, você é feliz, você é abençoada porque você está chorando. Não. O que está acontecendo aqui? O povo de Deus aguardava um consolador, o consolador de Israel. O povo de Deus aguardava aquele que iria trazer o consolo para um povo que estava triste, estava desconsolado por causa do pecado. O pecado de Israel fez com que o povo sofresse muito na mão dos opressores. No último, por exemplo, ataque babilônico, antes da vinda de Cristo, o povo sofreu tanto que foram exilados, foram levados para viver novamente em uma outra terra, saíram da terra deles. Isso causou luto, isso causou tristeza, e o povo estava aguardando uma promessa que foi feita que Deus enviaria o Consolador, que de uma vez por todas esse problema seria resolvido, que eles nunca mais viveriam nessa situação, que eles teriam perdão, redenção dos pecados para que não vivessem mais nessa situação. Então o povo chorava de tristeza, o povo aguardava esse momento, o povo aguardava essa redenção do pecado, o povo aguardava a vinda do Messias, a vinda do ungido, que traria a restauração de Israel. Isso está escrito, por exemplo, uma das profecias e que tem ligação com várias coisas que estão aqui no Sermão da Montanha. Está em Isaías capítulo 61, Isaías capítulo 61, do versículo 1, Isaías 61, tá?
eu abri errado aqui, é 61. Isaías 61. Ana Rúbia está falando, o pessoal que já está mais antigo aí no clube, me ajude aí nos comentários, tá? Que eu não vou ficar olhando muito agora, mas depois eu vejo. Aí me ajudem. Por exemplo, Ana Rúbia Oliveira. Pastor, eu perdi os primeiros PDFs e gostaria de saber como consegui-los. Aí os mais antigos, responde por favor quando for assim. É fácil, é só você entrar no grupo do WhatsApp. Talvez você já esteja lá. Aí lá tem meu número. Me mande uma mensagem no WhatsApp e eu te retorno com os PDFs antigos, tá bom? Eu te retorno. Vamos ler aqui, Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas aos pobres. Veja, essa profecia aponta para Cristo, o ungido. Nós vamos ler que Cristo, em uma das sinagogas, quando ele entra na sinagoga e é convidado a ler os rolos, ele pega o rolo de Isaías 61 e fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, tem me ungido para pregar boas novas. Então ele lê esse rolo falando sobre ele. Eu sou esse, que já estava profetizado. O Sermão da Montanha, ele está fazendo exatamente isso. Ele está pregando as boas novas, as boas notícias, as bem-aventuranças, abençoando quem? Os pobres. Já falamos aqui quem são os pobres. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados. Aqueles que estavam encarcerados, aqueles que foram exilados, aqueles que estavam dilacerados, tristes, feridos, aguardando, choravam, esperando o Consolador de Israel. Versículo 2, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos os que pranteiam, todos os que choram. Então, quem são? Vamos ler o 3. Para nomear aqueles que pranteiam em Sião, para dar-lhe beleza em lugar de cinzas, o óleo de alegria em lugar de pranto, veste de louvor em lugar de espírito de opressão, para que eles possam ser chamados árvores de justiça, a plantação do Senhor, para que ele possa ser glorificado. Então, quando nós vamos aqui em Mateus, no capítulo 5, e vemos as bem-aventuranças, é exatamente isso que está acontecendo. Versículo 3, abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4, abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Então, quem são esses que choram? Esses que choram eram aqueles que estavam aguardando a consolação, o ungido, o perdão. Eles choravam por causa da consequência dos pecados. Todo pecado tem uma consequência. Essa bem-aventurança, ela se estende para nós também. Somos felizes, somos bem-aventurados quando nós choramos por causa dos nossos pecados, quando nós reconhecemos o mal que o pecado nos faz e encontramos consolo em Cristo. Esses são os que choram. Esses são os bem-aventurados, os abençoados quando choram porque conseguem reconhecer os seus pecados. Diferente do que já se ouviu muito por aí. Versículo 5. Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansos são aqueles que já estão resolvidos em confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias não são tão favoráveis assim. Continuam confiando, são mansos. Mesmo que a situação não esteja tão boa, estou decidido a confiar em Deus. Qual é a promessa? Porque eles herdarão a terra. Esse herdar a terra vai muito além do que aquele herdar a terra prometida que o velho Moisés disse. Esse herdar a terra diz respeito a viver nessa terra, reinado por Deus e aguardando a manifestação do reino em sua plenitude, que é a vinda do reino eterno. Versículo 6. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Que fome e sede de justiça é essa? Não é a justiça humana,
Não é a pessoa que tem uma causa na justiça, eu estou aguardando aquela causa porque Deus vai fazer justiça na minha vida. Sim, claro, Deus pode lhe abençoar e conforme a lei dos homens, ser julgado e você receber vitória. Sim, mas essa fome e sede de justiça que está dita aqui no Sermão da Montanha, está ligada à justificação. O que é a justificação? Perdão dos pecados em Cristo. O velho Moisés dizia que a justificação estava em apresentar sacrifícios de animais, por obras de sacrifício que eles faziam. O novo Moisés, na nova aliança, justifica o pecador através do seu sangue, do seu sacrifício. Felizes, abençoados são aqueles que têm fome e sede dessa justiça, dessa justificação, do justificador. Jesus me justifica, Jesus me perdoa. Tenho fome e sede dessa justiça. Esses aí, eles serão saciados. Versículo 7. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Quem são os misericordiosos? São aqueles que têm um espírito perdoador. Tem um espírito perdoador. Esses serão perdoados, esses alcançarão misericórdia. Versículo 8. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Os puros de coração são aqueles que têm um interior justo, são puros, têm um interior justo, diferente dos fariseus, que eram fingidos, foram chamados de hipócritas, foram chamados de sepulcros caiados. Nós já vamos ler isso também. O que é um sepulcro caiado? Por fora é belo, bonito, pintado, né? Caiado, com cal, branquinho, mas por dentro é um sepulcro, é podre. Felizes, abençoados são os puros de coração, têm um interior justo. Versículo 9. Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O pacificador é aquele que resolve facilmente qualquer conflito, sabe? Sabe aquele que não tem problema em pedir desculpa? Pacificador é aquele que consegue pedir desculpa. Pacificador é aquele que em meio a uma guerra, em meio a um conflito, ele joga um balde de água fria no pavio. Tem muita gente que é pavio curto, né? Aquele paviozinho que é ligado a uma bomba, aí liga o pavio aqui, o pavio vem queimando, até explodir a bomba. Então, o pacificador é aquele que é o seguinte: acontece alguma coisa para acender o pavio, ele apaga. Felizes são esses, que são humildes, que estão prontos para pedir desculpa, mesmo estando certo às vezes. Mas o negócio dele é pacificar. Sabe aquela pessoa que em uma conversa fala: fulano, me desculpe por isso? Ou em uma conversa ele ouve alguém lhe pedir desculpa. Alguém chega e fala assim: fulano, eu fiz isso com você, mas me desculpe. O pacificador ele fala: não, tranquilo, tá perdoado, tá tudo certo, imagina, que é isso. Tem gente que não consegue ainda ter esse espírito de pacificação. E às vezes aconteceu alguma coisa, o outro lhe deve. Aí o outro lhe pede desculpa e ele também não... Tipo assim, você não fez mais que sua obrigação. Então não consegue pacificar, não consegue tranquilizar aquele que está pedindo desculpa. Então, bem-aventurados são os pacificadores. Sabe por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Eles serão reconhecidos como filhos. Eles se tornarão parecidos como Cristo, que é o Filho de Deus. Versículo 10. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Abençoados sois vós, quando homens vos insultarem e vos perseguirem e falsamente disserem toda espécie de maldade contra vós por minha causa. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Então veja, aqui está dizendo que somos abençoados quando somos perseguidos por causa da justiça. Ou seja, ser perseguido por causa da justiça é ser perseguido porque você tem uma vida devota, porque você é um cristão, porque você obedece à palavra. Aí você vai passar a ser perseguido por aqueles que não professam a mesma fé que a sua. Você vai ser perseguido porque o seu comportamento mudou. Isso vai provocar nas pessoas inveja, rivalidade. Essa perseguição, ela é genuína
E podemos nos considerar felizes ao sermos perseguidos por causa do Evangelho, por causa da justiça. Justiça, justificação, o que nos justifica, o que nos perdoa, Cristo, seu ensino. Aqui, essa perseguição não está ligada a você ser perseguido porque você está fazendo uma coisa errada. Ah, estão me perseguindo, mas bem-aventurados os perseguidos. Não, se você está fazendo coisa errada e está sendo perseguido, você tem que se corrigir. Você está sendo perseguido porque você é chato no seu trabalho? Não acho que você é bem-aventurado nesse sentido aqui da palavra. Não, esse sentido de bem-aventurança é por causa da justiça, por causa do nome de Jesus, por causa do Evangelho. Ah, eu estou em uma igreja que ela é muito perseguida. Por que a sua igreja é perseguida? A sua igreja é perseguida porque ela defende o Evangelho. Por exemplo, aqui em Aracaju teve uma igreja que foi perseguida. Por quê? Ela foi perseguida porque em um dos sermões o pastor ele defendeu um princípio cristão no que diz respeito a relacionamento homoafetivo. Não vou entrar em muitos detalhes aqui. Ele defendeu um princípio cristão. Não há proibição nenhuma quanto a quem tem a inclinação homoafetiva estar em uma igreja ou participar de um culto. Não há problema algum, mas que essa pessoa esteja ciente que alguns sermões, alguns ensinos estarão relacionados a confrontar esse comportamento. É a Bíblia, ponto. E aí uma igreja foi perseguida aqui por causa disso. Feliz, bem-aventurada, é só segurar e passar pela perseguição. Ah, a minha igreja é muito perseguida. Por quê? A minha igreja é perseguida porque eu convidei um amigo, um familiar para participar do culto, e aí no culto o pastor se excedeu, no culto o pastor pediu muito dinheiro, no culto o pastor falou disso. Então, meu irmão, minha irmã, essa perseguição não é genuína, essa perseguição é porque esse pastor aí ele está incorrendo em erro doutrinário. A minha igreja é muito caluniada, é muito difamada. Por quê? O que ela tem feito? Qual é o comportamento? É correto? Age conforme a Bíblia? Maravilha, continue sendo perseguida e glória a Deus. Sinta-se feliz. Agora, é perseguida, por quê? Não tem amor aos pobres, às viúvas. Porque as práticas sacrificiais de oferta, de dízimo, daquilo é para enriquecimento ilícito. É só para tirar dinheiro do povo. E enganam as pessoas fazendo falsas promessas. Aí vai ser perseguido mesmo. E aí não tem nada de se sentir felizinho, não. Porque essa perseguição ela não é genuína. Precisa ser uma perseguição genuína. Aí ele diz aqui no versículo 13: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Esse texto aqui diz respeito ao nosso comportamento. O sal, ele serve para dar o sabor. O sal no Velho Testamento, ele tinha um sentido de purificação. Aqui está dizendo que nós purificamos a terra. Nós somos o sal que purifica a terra. Mas se esse sal perdeu o sabor, perdeu o sentido, não vai salgar mais nada, não vai prestar para mais nada, a não ser para ser lançado fora. Então, o comportamento cristão deve purificar o mundo corrupto. Se tem um corrupto lá no seu trabalho, você tem que ser sal no seu trabalho. Não perder o sabor e ceder à corrupção. Tá? O seu exemplo de vida justa. A proclamação do Evangelho. Perder o sabor indica um comportamento insensato, imoral. Se refere a um discípulo cujo estilo de vida injusta promove destruição ao invés de purificação. Então, lembre-se disso, você é sal. Você é sal, você está aí para purificar a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Sal e luz, vamos ver aqui. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo de alqueire. Já expliquei sobre isso, lembra da candeia? Da lâmpada, que não coloca debaixo de um alqueire, aquele recipiente. Jesus está falando que nós somos essa luz, mas sobre um castiçal, um lugar alto, e dá a luz a todos que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar, deixai a vossa luz brilhar diante dos homens,
para que vejam as boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então, meu irmão, minha irmã, você é sal e luz. O seu comportamento purifica o mundo. E as suas obras, o que você faz, mostra Jesus. As pessoas têm que ver Deus através da sua vida. Que faróis, né, sejam acesos. Faróis sejam ligados em todos os cantos do mundo. Que cada pessoa que está nos assistindo agora seja sal e luz. Coloque aí nos comentários aí, ó, eu sou sal e luz. Tome posse disso. Declare isso, mas não só verbalmente, mas entendendo agora. Coloque aqui nos comentários, ó, eu sou sal e luz. Coloque aí. Eu sou sal e luz. Você precisa entender essa verdade. Vamos continuar aqui, ó. Aí Jesus diz assim, ó. Jesus diz assim: não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas. Dê atenção a isso, tá? Isso aqui tem uma divergência também. Muitas pessoas interpretam isso da forma errada. Jesus disse assim, ó: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas vim para cumprir. Porque, na verdade, eu vos tenho digo, até que passem o céu e a terra, um iota ou um traço da letra, que eram as coisas que eram colocadas no linguajar original, né? Nós chamamos como til, ou um pingo, um til, tá? Mas na original eram traços, iota, enfim. Não passará a lei até que tudo seja cumprido. Preste atenção, Jesus está dizendo que veio para cumprir a lei. Ele não veio revogar, ele não veio destruir, mas ele veio cumprir. Ele está dizendo o seguinte: eu estou aqui para cumprir, eu vou cumprir. Eu vou cumprir tudo que a lei está dizendo. Versículo 19. Portanto, qualquer que quebrar um desses mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino do céu. Aquele, porém, que os praticar e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Veja, dê atenção aqui. A lei representa os livros de Moisés. Os profetas representam todos os demais livros do Velho Testamento. Quando Jesus diz, eu não vim para destruir, mas eu vim para cumprir, ele está dizendo o seguinte: tudo que a lei dizia, eu vou obedecer, eu vou fazer. Tudo que os profetas diziam, todas as profecias vão se cumprir em mim. Então, ele cumpre todas as leis, pratica todas as leis. As profecias são cumpridas nele até a morte de cruz. Então, até a morte de cruz, ele está ali cumprindo, obedecendo, fazendo tudo como tinha que ser feito. Na cruz, ele dá o grito: está consumado, está cumprido, obra realizada. Ele fez o que homem nenhum poderia fazer. Por isso, nele temos redenção. Por isso, ele se torna o sumo sacerdote. Por isso, ele pode trazer as novas leis e a nova aliança. Então, quando olham para isso aqui, não, Jesus não veio para destruir lei, tem que cumprir as leis ainda. O que está lá na lei de Moisés tem que ser cumprido. Não, leis cerimoniais foram descontinuadas por Cristo. As únicas leis que continuaram foram as leis morais. E nós vamos falar sobre as leis morais na sequência. Na sequência, vamos falar sobre as leis morais. Ele trouxe a nova interpretação das leis morais, acerca de adultério, acerca de tratar o culpado, enfim, nós vamos falar sobre isso. Então, Jesus cumpriu a lei, tá? Cumpriu a lei. Ah, você tem que sacrificar porque no Velho Testamento fala de sacrifício. Não, o fim da lei é Cristo, e eu vou te mostrar isso mais para frente na Bíblia. Onde está escrito isso? Onde diz que sacrifício não precisa mais ser apresentado nos dias de hoje? Eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Só continue comigo na leitura, que esse ano vai ser muito libertador. Bom, a próxima sessão aqui do sermão, aqui já vai começar um novo sermão, tá? Essa próxima sessão aqui, Jesus ele vai trazer a interpretação correta das leis. Aqui ele vai falar sobre as leis morais. Vocês ouviram que a lei falava? Eu, porém, digo assim, 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 tá? Vamos lá, versículo 21. Ouviste o que foi dito pelos antigos?
Então, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos? Não assassinarás, mas qualquer que assinar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo. Então, tá vendo? Agora ele traz a nova interpretação, a interpretação correta. Eu, porém, vos digo, qualquer que, sem motivo, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser ao seu irmão, racá, que quer dizer tolo, estará sujeito ao concílio. E qualquer que dizer és tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Então, na nova interpretação da lei, Jesus está dizendo, vocês ouviram lá, não matarás? Eu quero dizer para você o seguinte, não é só não matar não. Porque matar é pegar uma arma e matar. Mas muitas vezes a gente mata a pessoa por dentro. Jesus está lidando agora com o nosso comportamento moral. Como nós tratamos as pessoas, o que nós pensamos das pessoas. Jesus está colocando isso também como pecado. Olha só. Vai achando que a época da graça as leis são mais frouxas. Pelo contrário. Jesus está nos provocando a uma maturidade espiritual, a um comportamento moral legítimo de um cristão. Vamos lá, vamos continuar. Versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e segue o teu caminho. Primeiro reconcilie-te com teu irmão, e então vem e oferece a tua oferta. Está vendo? Entra em acordo rapidamente com o teu adversário, enquanto tu estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e tu seja lançado na prisão. Na verdade, eu te digo que de nenhuma forma sairás de lá enquanto não pagares o último quadrante. Ouviste o que foi dito pelos antigos? Não cometerás adultério? Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério em seu coração. E se teu olho direito te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é melhor perderes um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Vocês sabem que isso aqui é uma figura de linguagem, né? Não é para seguir de forma literal, arrancar o olho. Aquilo que te prejudica, tira fora da tua vida. Versículo 30. E se a tua mão direita, as suas ações, te ofender, corta e lança para longe de ti, porque é preferível para ti perderes um dos teus membros do que ser todo o teu corpo lançado no inferno. Isso foi dito. Quem repudiar a sua esposa, dê-lhe carta de divórcio. Lembra que lá em Marcos nós lemos isso, eu falei que ia deixar para falar em Mateus? Em Marcos foi dito lá, os fariseus chegaram até ele e falaram, mestre, olha, Moisés disse que pode dar carta de repúdio, como que fica esse negócio hoje? E Jesus falou assim, Moisés permitiu dar carta por causa da dureza do coração de vocês. E aqui vai dizer mais, versículo 32. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar a sua esposa, a não ser por causa de fornicação, a faz cometer adultério. E qualquer que casar com a divorciada, comete adultério. Então veja, o que Jesus está falando aqui? O que acontece? Moisés, eu estou vendo que eu não vou conseguir concluir hoje o meu plano. Eu não vou conseguir para o capítulo 6. Eu vou parar no 5, porque eu tenho que fazer culto daqui a pouco, 7 da manhã. O que acontece aqui? Em Deuteronômio 24, vamos ler. Deuteronômio 24, Moisés disse o seguinte, versículo 1. Quando um homem tomar uma mulher e a desposar, e acontecer dela não encontrar benevolência aos seus olhos, por ter encontrado nela alguma impureza, então ele lhe escreverá uma carta de divórcio e a entregará na sua mão e a despedirá de sua casa. O que acontece? Naquela época, o homem poderia ter mais de uma mulher. Tá? Poderia trazer para sua casa mais do que uma. Claro, casar e ter condição de sustentar. O que estava acontecendo aqui? Moisés autorizou que os homens dessem uma carta de repúdio. Por quê? Por causa da maldade do coração deles. Alguns homens casavam com uma mulher e depois de um tempo eles não achavam mais graça.
A mulher não achava mais benevolência aos olhos dele. Ele achava a mulher, por algum motivo, impura, não queria mais. Então ele trazia outra. E aquela mulher, a primeira, por exemplo, a mais velha, ficava jogada dentro de casa, desprezada. E não tinha o direito de viver um novo relacionamento. Então, muita maldade. O que Moisés falou? Faz o seguinte, dá uma carta de repúdio para ela, autorizando ela, liberando ela desse casamento. Moisés deu essa autorização naquele tempo. No tempo de Jesus, o que estava acontecendo? Os religiosos da época, eles acrescentaram nessa lei de Moisés uma lista extensa de motivos que autorizavam o homem a, de forma legítima, divorciar da sua mulher. Para você ter uma ideia, nas citações dos rabinos daquela época, isso existe até os dias de hoje. No estudo a gente vê isso. Tinham duas coisas que eu achei um absurdo, por exemplo, que davam direito a autorizar, no tempo de Jesus, o divórcio. Lá está dizendo o seguinte, quando, por exemplo, a mulher ela fosse desvanecendo na sua beleza, ela já não era mais tão bonita assim, pode dar o divórcio para ela. Outra coisa que tem lá, aquela mulher que tem inclinação para queimar comida, pode dar divórcio, pode separar. Gente, isso é um absurdo. Jesus vem e fala assim, não, era assim até aqui. Eu, porém, vos digo que agora não vai ser mais assim. E agora vai ser desse jeito, ó. Mateus, capítulo 5. Versículo 31. Jesus falou assim, ó. Isso foi dito. Quem repudiar sua esposa, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que repudiar sua esposa, a não ser por causa da fornicação, a faz cometer adultério. E qualquer que casar com a divorciada, comete adultério. O único motivo que Jesus colocou aqui um adendo ao divórcio é a fornicação. O que é fornicação? Ato sexual que não é entre os cônjuges. Tá? Mas existem mais coisas aí profundas acerca de casamento, divórcio e recasamento. Isso eu vou deixar para tratar com vocês aí em uma outra aula, uma aula à parte, tá? Porque é um assunto muito profundo e de muita responsabilidade. Versículo 33. Igualmente ouviste o que foi dito pelos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás ao Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Então as pessoas tinham esse negócio assim, eu juro por Deus, como se colocasse Deus como pagamento daquilo que ela está jurando se não cumprisse. Juro pela minha mãe morta, tem muita gente que já falou isso. Que autoridade eu tenho de jurar pela minha mãe morta? Eu não decido quando ela vai morrer ou viver? Então Jesus está falando, não jure por nada, vocês não mandam nem um fio de cabelo de vocês. Para com esse negócio de jurar. Mas o vosso falar seja sim, sim. Se é não, é não. Porque o que passar disso vem do maligno. Certo? Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe a outra. E se algum homem te processar na lei e tomar a tua túnica, permite levar também a tua capa. E quem te obrigar, a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e ao que quiser tomar de ti emprestado, não lhe vires as costas. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então, se eles diziam isso, ame o próximo e odeie o inimigo, eu vos digo, amai os vossos inimigos. Abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, ele faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos,
O que fazeis mais que os outros? Os publicanos não fazem assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então aqui Jesus está tratando com as leis morais, a nossa moral, o nosso comportamento. É desse jeito, é dessa forma. E eu digo para vocês, não é fácil, não é para qualquer um, é para quem é cristão. Tá certo? Gente, eu vou ficando por aqui. Tenho que ministrar um culto agora. Eu vou corrigir depois a descrição. Hoje não foi lido Mateus 5 e 6. Paramos no 5, porque foi profundo. Eu espero que vocês entendam que a gente vai precisar se dedicar mais esse ano. Não tem como ser uma coisa muito corrida, com pressa. A gente precisa seguir com responsabilidade. Tá bom? Um abraço de fé e força e até amanhã, se Deus quiser.